E aí, galera, tudo bom? Vamos com mais um pouquinho de Revolução Russa? Então vamos lá. Seguinte, aula passada então a gente viu sobre a consolidação do poder socialista na Rússia e sobre Lenin como o grande, poderoso governante de todo esse antigo império. A gente viu sobre a Revolução de Fevereiro, a Revolução de Outubro, a Guerra Civil Russa entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre como foi esse governo de Lenin na Rússia. Porque a princípio, Lenin vai tomar a postura de ditador bravão, que não deixa nada nem ninguém, vai impor aos estados que pertenciam ao território russo uma série de normativas, só que lá por volta de 1921, 1922, essa postura rígida do Lenin de inclusive estatizar a maioria das coisas na Rússia, os bancos, a agricultura, as pessoas só podiam vender os produtos agrícolas para o Estado, então tudo estava na mão do Estado nesse período, não vai dar certo. Entre 1921 e 1922, 5 milhões de russos, em média, vão morrer de fome e por estarem em situações de miséria. Então, significa que o Lenin ter fechado da maneira como ele fechou a Rússia, estava sendo um tiro no além, né? Então, ele vai colocar a mão na consciência e pensar, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. E aí então que ele vai desenvolver a nova política econômica que nós iremos chamar de NEP. Muito bem. O NEP consistia numa estrutura política, né, e econômica feita por ele, onde ele dizia que essa nova política ia representar para o movimento um passo para trás, dois para frente. Por quê? Na cabeça dele, para que houvesse o socialismo era necessário fechar o país e todo mundo entender o que é que tinha que acontecer. Para isso, deveria ter um afastamento do capitalismo, que era a ideia bolchevique. Lembra que Lenin era bolchevique e os bolcheviques acreditavam que o socialismo deveria ser implementado em sua plenitude e totalidade dentro da Rússia, excluindo de qualquer forma o capitalismo? Então, nesse NEP, o Lenin vai voltar um pouquinho, vai retroceder nessa ideia e vai falar assim, olha, vou ter que assumir algumas atitudes capitalistas para que a Rússia saia dessa crise que está, para que o povo tenha o que comer, para que a economia do país se movimente. Então, ele vai criar algumas ideias dentro dessa nova política. Essas novas medidas que ele tomou no NEP eram medidas para incentivar o mercado. Ele permitiu a abertura de pequenas indústrias e também pequenas áreas agrícolas que não privadas, porque antes tudo era do Estado. Ele permitiu que os agricultores pudessem vender os seus grãos para outras pessoas, para outros lugares, que não só para o Estado russo, e manteve sobre o domínio do Estado apenas setores estratégicos, como a economia, o transporte, né, para poder monopolizar aí alguma coisa, já que ele estava abrindo o mercado russo para fazer dinheiro. Muito bem, então ele abriu o mercado e continuava meio que controlando a economia através de alguns setores, mas a política continuou super fechada. Então essa abertura não foi uma abertura política, Lenin continuou como um ditador e continuou não permitindo intervenção de outros países nas políticas desenvolvidas por ele. Vai ser nesse período também, em 1922, que a gente vai ter a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a nossa conhecidíssima URSS, muito bem. Geralmente a gente fica na dúvida e fala assim, e a Rússia? E fala Rússia, já lembra da URSS. Mas o negócio é o seguinte, a URSS não é a Rússia. A Rússia é um país. A URSS é o conjunto de vários países que estavam sob o domínio do governo russo. Antes, lá na época do czar, a gente não tinha o Império Russo? Então, durante o governo de Lenin, esse território ele vai continuar existindo e vai ser ainda mais vasto devido às conquistas do Exército Vermelho. E o que o Lenin vai fazer em 1922? Vai pegar os territórios que já pertenciam ao Império Russo, mais os territórios conquistados pelo Exército Vermelho e vai transformar tudo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí ele vai impor uma série de códigos e uma série de regras que esses países, né, essas regiões tinham que cumprir para com o governo russo. Então, a Rússia não é a URSS, a Rússia é apenas a sede do governo e da política da URSS.
Entenderam? Então, quando a gente estiver estudando Guerra Fria daqui a pouquinho, não vamos confundir, beleza? O RSS, Rússia, não. Rússia é Rússia, o RSS é o conjunto dos países que pertenciam às repúblicas socialistas soviéticas. O que significa isso? Significa que esses países eles eram obrigados a seguir o movimento socialista, a seguir a ideia política do socialismo, mercado, economia fechada, governo ditatorial na mão do governante da Rússia, porque ele era o líder, certo? Empresas estatais, tudo estatal, então eles tinham que seguir essa ideia socialista. Caso contrário, forças militares iam até esses países e botavam tudo no lugar, certo? Ele tinha um desafio em ter formado as repúblicas socialistas soviéticas. Só as áreas dominadas por ele eram socialistas soviéticas. O resto do mundo não era, então eles estavam meio que lá, isoladão, na parte da Europa Oriental, e aí, vamos fazer o quê? O resto do mundo inteiro é capitalista, então ele fala, bom, vamos continuar assim, vamos dar uma abertura do NEP, mas vai ser assim porque a gente precisa consolidar esse poder socialista. Ponto. Em 1924, Lenin vai vir a falecer e vai começar uma disputa pelo cargo de líder da União Soviética, aí, né, de governante da Rússia, esse cargo ditatorial. E vai ter uma disputa acirrada entre Stalin e Trotsky. Stalin era secretário-geral do Partido Soviético na Rússia desde 1922. E Trotsky é aquele amigo do Lenin que está do lado dele, firme, braço direito, desde o começo do movimento. Lembra que a gente já está falando faz horas dele? E eles tinham ideias diferentes para a Rússia, eles tinham ideias diferentes para fazer todo o governo dar certo, e eles seriam eleitos pelo grupo, né, pelo Partido Socialista. Então eles estavam ali na campanha, não era o povo que elegia eles, era uma eleição indireta com os membros do partido, e Stalin defendia a ideia de uma Rússia fechada para fortalecer o movimento. O que é uma Rússia fechada? É uma Rússia sem seguir moldes ou ideias capitalistas. Então, dentro da ideia do Stalin, o NEP deveria deixar de existir, porque era necessário formar um governo forte, uma base consolidada, com todo mundo ciente do que é o governo socialista, da importância desse movimento, para depois a Rússia abrir para o mundo e começar a fazer reuniões ou até mesmo comércio com o resto do mundo. Mas era necessário que todos das repúblicas socialistas soviéticas entendessem o conceito. Então, para ter o fortalecimento do poder socialista, primeiro na Rússia, para depois expandir para o mundo, acreditava na ideia de que os partidos comunistas deveriam fazer alianças tanto com o setor burguês quanto com o setor proletariado em frentes urbanas, populares urbanas, ou seja, vamos todo mundo se juntar, trabalhar junto para alcançar o bem maior. Então Stalin acreditava nessa maneira, todo mundo ali quietinho, então ele acreditava numa Rússia fechada. Já o Trotsky era um seguidor nato de Lenin, então ele acreditava fielmente nas ideias de que as intenções do Lenin é que estavam corretas e que sim, deveria continuar acontecendo o NEP. Então, Trotsky, além de ser um seguidor, né, muito fiel de Lenin, acreditava numa Rússia aberta, no que os membros do partido vão chamar de uma Rússia internacionalista. O que significa isso? Que eles deveriam continuar abertos no campo econômico, de estar fazendo comércio com todo mundo, tá recebendo capitais estrangeiros, porém, politicamente falando, eles deveriam ser fechados e continuar com o sistema socialista. Deu para entender? Ele era meio ali em cima do muro. Vamos ser parte socialista com ideias capitalistas? Algo que os partidos socialistas que ainda existem hoje fazem muito. A gente tem uma economia aberta porque a gente comercializa com o mundo e aceita empréstimos, porém, sistema político extremamente fechado e rigoroso na mão do ditador, ok? Muito bem. O que vai acontecer? O Partido Comunista Socialista vai ficar do lado de Stalin. Trotsky vai perder as eleições, então ele não vai se tornar governante da Rússia. Ele é expulso da Rússia em 1929. E quando o Trotsky então é expulso, Stalin consegue concretizar um governo ditatorial dentro da Rússia. Tempos depois, mesmo Trotsky não aparecendo na Rússia, ele manda
matar o Trotsky. Por quê? Vai ser a visão do Stalin, vai ser a política dele, matar todos aqueles que politicamente não concordam com as ideias dele. É o que a gente vai ver em seguida. Muito bem. O governo de Stalin foi um governo totalmente, altamente ditatorial, certo? Ele vai criar o que a gente vai chamar de realismo socialista. Lembra que a gente viu na aula passada sobre o desenvolvimento da arte durante o período da Revolução e também a época da concretização do governo de Lenin, que houve diferentes vertentes artísticas? No período de Stalin vai ter apenas o realismo socialista. O que esse realismo socialista era? O Stalin fazia com que os artistas fizessem apenas propagandas de massa em prol do governo, ou seja, só podia representação artística que falasse bem do governo. Então, eu sou um escultor, quero construir uma escultura. Tudo bem, querido, construa sua escultura, só que ela tem que ter relação ao movimento socialista ou ao trabalho operário, por favor, obrigada. Então, o escultor ficava preso a essas regras, então a gente vai ter muitas esculturas na Rússia, com o homem e a mulher, operários, trabalhadores. Então, todas as representações artísticas tinham que estar relacionadas ao movimento socialista e também à imagem de Stalin. Então, vão haver várias propagandas políticas e vários retratos que mostram Stalin como o pai do povo. Um cara bonzinho, gente boa, que beija criancinhas, aperta a mão da senhora na fila do pão, entendeu? Aquele esquema. Vai passar essa ideia de que Stalin era o cara. Porém, como a Rússia era um lugar fechado, a gente não sabia realmente o que acontecia, o pessoal aqui fora não sabia realmente o que acontecia dentro das repúblicas socialistas soviéticas ou não. E Stalin impôs diversas regras aos países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como, por exemplo, a obrigação do idioma russo. Todo mundo que fizesse parte da União Soviética tinha que falar russo. Então pensa, você viveu a sua vida inteira ali numa região dominada pelo Império Russo, que depois passou para a mão dos bolcheviques e aí transformou numa União Soviética, mas você continua falando o seu idioma normalmente. De repente surge um governante que fala, cara, você vai falar o meu idioma agora. Mas poxa, man, a gente já faz parte do seu grupinho seleto, a gente já segue a sua política, a sua economia, por que a gente tem que falar o seu idioma? Porque eu tô mandando, porque para nós criarmos um estado forte, uma república de realmente uma união, todo mundo precisa falar o mesmo idioma para que todo mundo se entenda. Então, ele obrigou as pessoas a falar o idioma russo e quem não falasse russo, bom, era um opositor político. E os opositores políticos eram mandados para campos de trabalho forçado na Sibéria, chamado de gulags. Muito bem, só que os gulags serviam para várias coisas, não só para pessoas que não pensavam igual Stalin, mas qualquer inimigo do Estado socialista soviético. Então, isso é o que a gente vai chamar de Grande Expurgo. O Grande Expurgo foi uma perseguição enorme, certo? Uma perseguição em massa atrás de qualquer pessoa que fosse contrária a Stalin. Artista, jornalista, ator, político, qualquer um, não só falasse mal do Stalin, mas que também quem falasse mal do governo russo e do governo socialista. Todas essas pessoas contrárias, elas iam para os gulags. Outra decisão que Stalin tomou foi finalmente, e dessa vez acabou de vez, com os kulaks. Mas professora, os kulaks já não tinham acabado lá quando Lenin assume o poder e ele retira os títulos de nobreza, retira as terras da igreja, diminui o poder dos kulaks? Sim, nessa época do Lenin já havia tido uma redução muito grande, porém na época de Stalin ainda havia alguns grandes proprietários de terra, não como havia antigamente na época do Lenin, na época do Império Russo, mas ainda havia sim grandes proprietários de terra e esses grandes proprietários de terra estavam guardando grãos, certo? O que aconteceu? Quando Stalin assume o poder, vai ter uma crise na Rússia, que é por isso que ele vai retirar o NEP, né? Vai ter essa crise na Rússia. E as pessoas, esses kulaks que ainda existiam, ao invés de eles continuarem produzindo, eles estavam estocando os grãos da colheita. E as terras estavam ficando lá paradas porque tinha muito grão estocado. O que eu vou fazer com esse grão estocado? Se não dá para vender, o que acontece?
Então, Stalin obriga esses grandes proprietários a entregar os grãos para o governo, para fazer a redistribuição desses grãos para a população que passava fome, e também vai confiscar essas terras para fazer reforma agrária. Então, ele vai tirar as terras desses proprietários que ainda possuem uma grande parcela de terras agrícolas férteis e vai passar para a mão da população, porque já que você não quer produzir, querido, eu vou dar para quem quer, né? Então, vai ser o fim dos kulaks mesmo, então não vai mais existir os kulaks. E outra coisa que vai acontecer vai ser uma censura severa durante o governo dele, tudo vai ser censurado. Se não fala bem do trabalho, se não fala bem do operário, se não fala bem do governante, se não fala bem do socialismo, querido, não vai ser publicado. Certo? E qualquer mídia, qualquer panfletagem, qualquer coisa que vinha de fora também era suspenso, também era censurado, então não podia ter nenhuma publicação que fosse contrária àquilo que Stalin desejava para a Rússia ou aquilo que ele pregava para o seu governo. A gente também vai ter a burocratização do Estado, que é onde os políticos vão se tornar a classe importante aí na Rússia, independente se é do proletariado ou da burguesia, já que Stalin acreditava na junção dos dois grupos em frentes populares para dar certo o governo, não interessava de qual lado que eles eram, o político ele vai ganhar privilégios durante o governo do Stalin, que a gente vai chamar de stalinismo, né? Durante esse período, então, os políticos vão ter alguns privilégios, vai ser um dos aspectos ruins, porque, cara, o socialismo não é tudo para todo mundo. Como é que você vai ter um grupo de políticos privilegiados? Certo? Então, isso é o stalinismo e durante muito tempo a gente não vai ter noção do que acontece na Rússia, certo? A Rússia vai ser bem fechada, todas as notícias que a gente vai receber de lá, o mundo como um todo, as pessoas que eram partidárias do socialismo e de Stalin não vão acreditar achando que é propaganda dos Estados Unidos, tipo uma fake news, tipo os comunistas comem crianças no café da manhã. Então, a gente só vai ter noção real mesmo do que acontecia na Rússia 3 anos depois da morte do Stalin, onde a Rússia vai publicar todos os crimes cometidos por ele e também vai querer fazer uma retratativa, né, uma tratativa com o mundo e com as pessoas que foram prejudicadas com os crimes cometidos por ele. Tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.